tudo que vocês aprenderam nesse tempo de programa, o que vocês vivenciaram estudando, o que vocês ainda vão vivenciar. O que vocês querem falar para o pessoal aí de casa? Eu vou começar a falar para as mães. Nós, mulheres, não entendemos tanto de futebol quanto vocês, homens. Então, a gente não pode contribuir muito com a parte técnica, né? De discussão, de jogada, essas coisas. Se bem que eu tô expert já em futebol, né? Futebol aqui é de manhã, à tarde e à noite. Mas a gente pode contribuir de uma outra forma, né? Eu falo, sou mãe, sou nutricionista, sou psicóloga, porque a gente vai batendo papo daqui até o treino e quando a gente volta. Então, todo esse apoio que a gente pode dar, nosso lado feminino, nosso feeling feminino, esses cuidados que a gente tem com a saúde e com a parte, acho que é psicológica mais que a gente se preocupa bastante, é a minha contribuição, né? Eu acho que e aí eu me sinto muito bem, muito orgulhosa de estar podendo ajudar e estar acompanhando ele nessa fase aí, que ele vai levar, seja lá o que acontecer na vida dele, que ele vai levar essa fase como uma história maravilhosa. E mais uma vez, assim, ó, eu reitero, para mim, o programa de vocês foi no momento ideal, no momento certo para mim. E foi um divisor de águas, assim, porque eu não sei se talvez as pessoas não importam, mas para mim, assim, se não tivesse tido o programa e os ensinamentos que vocês passaram para a gente, eu talvez não estaria agora aqui, né, conseguindo conversar, fazendo essa live que inclusive, cara, ontem eu estava com a moral, até o Milton Cruz me ligou para me dar os parabéns. Então, a gente entrou na família 6.0 de Segredos dos Jogadores, né? Então, porque eu não sabia. O marido entende muito de futebol, de assistir futebol, de jogar, né? Mas o meu filho entende muito de jogar futebol também. Mas entender como funciona a categoria de base, como funciona ser um atleta, ver que, tipo, não adianta ter talento, que a criança também tem que, né, tem que se tornar um atleta de verdade, tem que fazer os treinamentos. Então, assim, que não é só talento que vai fazer ele acontecer. Então, a gente criou aqui pra gente, né, um lema, né, amanhã melhor que hoje, né, então, assim, na primeira conversa que a gente teve com o Luciano, então, tanto que quando vocês lançaram o programa, vocês falaram, os primeiros, não lembro, 50 vão ganhar a monitoria dos Jogadores. Eu fiquei lá esperando abrir o horário lá, não lembro, sei que eu fiquei lá esperando, se eu não fui a primeira, eu fui a segunda, a terceira. E ele perguntou a idade do Juan, perguntou se já tinha feito avaliação em alguma base, né? Perguntou se Juan se eu não tinha interesse em fazer avaliação em algum local, né? Que se eu teria interesse de levá-lo. Eu falei que teria sim, que a gente estava ali justamente para tentar buscar alguma oportunidade. Que eu vi que o pessoal postava quando ficava sabendo de peneira em algum lugar, avaliação, né? O pessoal sempre estava postando no grupo. Eu falei, uma hora vai bater uma oportunidade que vai dar para a gente levar, né? Se Deus quiser. Primeiro, agradecer muito a vocês e que vocês consigam conquistar esse propósito que é modificar o futebol. Eu não falei, eu não gosto de falar de coisa ruim, mas algumas pessoas erradas já chegaram na nossa vida também. Com proposta errada, e eu só virei as costas, não falei nada. E se vocês alcançarem isso, é o que importa, sabe? É orientar essa molecada, é tirar essas pessoas que não vão ajudar em nada o futebol, muita coisa que acontece errada agora, se a coisa estivesse certa, não estava acontecendo, né? Então, não quero nem falar desse assunto, mas que vocês consigam chegar onde vocês queiram. E que esses pais, sabe, um pedacinho do que cada um falou, né, essa dedicação toda, fora do campo, o rapaz da terça-feira falou, a gente ia viajando, e aí eu conseguia falar muito com meu filho, assim, falar muito com eles é importante, porque eles não falam, né, falam muito pouco. E aí, como é que foi o treino, não sei o quê? Bom. Porra, você vai dar mais tempo, sabe? Conseguir com eles para entender isso, para acolher quando for a hora, para elogiar quando for a hora, para aconselhar, para estar junto, sabe? Errar e acertar, a gente vai acertar e errar toda hora. Então, estando junto, é a família que errou, é a família que acertou. Aí no nosso caso aqui é 25% cada um, entendeu? Nunca um vai errar sozinho, é 25%. Então, vamos que vamos.
Sejam bem-vindos e bem-vindas à imersão Oportunidades do Futebol para o seu filho. Eu sou o Thiago Cruz. E eu sou o Luciano Brunetti. E durante essa série de 3 vídeos, nós vamos te mostrar como criar as oportunidades que seu filho precisa no futebol de base em 2021, independentemente da idade que seu filho tem hoje, do nível que ele está jogando e da cidade que vocês moram. E na aula de hoje, nós vamos te mostrar como você pode criar contatos no futebol que vão abrir portas para o seu filho e, consequentemente, diversas oportunidades que vão aparecer para ele. Além disso, nós vamos responder as perguntas e dúvidas mais constantes que vocês nos mandaram na comunidade Facebook. E para finalizar a aula de hoje, vamos também falar tudo sobre o programa Os Segredos Jogadores e como você pode fazer parte da nossa família. Mas antes de seguir com essa, que é a aula mais importante, eu preciso te alertar que essa é uma série de 3 aulas em sequência. Ou seja, caso você ainda não tenha assistido as aulas 1 e 2, você precisa parar esse vídeo agora e assistir a primeira e depois a segunda aula, e aí sim você vem aqui para a terceira aula. Mas caso você já tenha assistido as 2 primeiras aulas, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua interação dentro da nossa comunidade no Facebook. Durante os últimos dias, nós recebemos centenas de dúvidas que vocês, pais e mães, acabam tendo no futebol de base. E a gente está fazendo uma força-tarefa aqui para responder todos, um a um. Porém, nós percebemos que a grande maioria das dúvidas são similares. E por isso, nós fizemos um compilado das perguntas mais frequentes e importantes. E hoje, nós vamos deixar claro alguns pontos que você precisa começar a aplicar para ajudar o seu filho a ter os resultados no futebol de base como os nossos alunos. Dúvida número 1. Essa aqui é de longe a campeã. Como levar o meu filho para uma peneira no futebol? E além dessa dúvida, a gente recebe diversas mensagens praticamente nessa mesma linha. Onde tem peneira para o meu filho ir? Quando vai ter peneira para a idade do meu filho? Como eu faço para escrever meu filho em uma avaliação de clube de base? O fato é que existem diversas maneiras do seu filho chegar a uma peneira ou avaliação de futebol. A mais simples é você buscar no Google peneiras e avaliações de futebol em São Paulo. Ou em Curitiba, se você for de Curitiba, ou em Recife, independente da sua região e por aí vai. Com certeza, você vai achar uma peneira de futebol se pesquisar no Google. O problema é saber se essa peneira que você achou é realmente uma boa opção para o seu filho, se ela é confiável, e eu tenho certeza que é isso que tira o seu sono, não é mesmo? Quando um pai ou mãe pergunta pra gente como levar o meu filho para uma peneira de futebol, na verdade eles estão querendo dizer assim: como eu ajudo meu filho a entrar em um clube de base. Você que busca uma peneira de futebol para o seu filho, pouco se importa como ele vai entrar para um clube de base, correto? Se será através de uma peneira, avaliação, indicação, ou se um bom olheiro irá achar ele em determinado momento. Para você, tanto faz, contanto que ele entre para o clube de base. Você, na verdade, acredita que ele tem potencial e talento e por isso quer que ele seja visto por alguém. Porque você acredita que quando ele for visto, ele vai aproveitar a chance e ficar naquele clube. Mas você não sabe se ele está sendo visto. E você também não sabe como fazer ele ser visto pelos clubes. É por aí, não é? Por isso mesmo, a partir de agora, ao invés de você se preocupar em como levar seu filho para uma peneira, você vai começar a se preocupar como fazer para ele entrar em um clube de base. E para isso acontecer, existem diversas formas. Dentro do nosso programa, a gente orienta cada atleta de acordo com o momento dele, seu nível, sua cidade e idade, sobre qual é a melhor forma a seguir para você sim poder entrar em um clube de base. Não existe a melhor nem a pior maneira, existe a maneira mais eficiente para o seu filho em específico. Porém, entre todas as maneiras, existe uma que normalmente é a mais eficiente, que é ser visto por um olheiro jogando por um campeonato de escolinha. Isso aconteceu com diversos alunos do nosso programa. O Thiago era jogador de escolinha e foi disputar um campeonato interno entre todas as escolinhas franqueadas do São Paulo Futebol Clube. Durante essas competições, diversos olheiros do São Paulo assistiram os jogos do Thiago e ao final da competição convidaram o Thiago para fazer um período de avaliação nas categorias de base do clube. Ou seja, o Thiago conseguiu uma avaliação no São Paulo porque estava jogando pela escolinha e se destacou durante o campeonato interno. E por conta disso, hoje, o Thiago é atleta das categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Porém, provavelmente se ele fosse direto para uma peneira do São Paulo aberta, ele não iria ser aprovado. E não é sobre esse Thiago aqui não que a gente está falando, é sobre o Thiago, filho do André. Então a melhor maneira é colocar meu filho nas escolinhas franqueadas dos grandes clubes? Não necessariamente. Vamos pegar o exemplo do Felipe, filho do Eliezer. O Felipe estava se destacando na escolinha dele lá em Londrina, que não é franqueada por nenhum clube, mas disputa ótimos campeonatos no futsal. Durante um desses campeonatos, o Felipe chamou a atenção de um dos olheiros do Santos, que convidou para participar de uma avaliação lá em Santos. O Eliezer conta pra gente que eles saíram de Londrina e foram fazer uma avaliação com alguns atletas já pré-selecionados do Brasil. Eu somos de Maringá, Paraná. Isso começou aqui. Eu falei assim, então deixa eu ver ele a nível Paraná como é que é. A nível estadual. Aí fomos disputar campeonatos, a NFP, que é um campeonato forte aqui do Paraná de salão. E ele continuou ganhando algumas vezes melhores da partida. Mas mesmo quando não ganhava melhor da partida, ele era considerado assim, o pessoal falava, olha, é diferente, e aí sempre esse papo de diferente. Nisso, abriu uma oportunidade para ele ir lá para o Santos. Sim. Perguntei para ele, falei, e aí, você quer ir?
Tudo eu pergunto para ele, porque é o sonho dele, né? Claro que eu tenho muita vontade, mas o sonho é dele, não é meu. Vou viver o sonho dele. Vamos para Santa. Ele falou, pai, eu vou. Eu falei, vai mesmo? Vou. Eu falei, tá bom, então vamos. E fomos. Ano passado, em maio, abril ou maio, nós fomos, ficamos uma semana lá com 40, não era peneira, era 40 meninos selecionados do Brasil inteiro. Ou seja, ao invés do Eliezer buscar uma avaliação em um clube para o Felipe, ele seguiu exatamente o passo a passo que a gente fala no nosso programa. O Felipe primeiro começou a se destacar na escolinha local, depois foi para uma escolinha de nível estadual e só depois apareceu a avaliação para o Santos. Às vezes seu filho nem precisa ser visto jogando uma competição por uma escolinha. Olha só o exemplo do Dudu, filho da Cirlei. Então ele entrou na escolinha na PFA, daí ficou lá, né, até fevereiro, mais ou menos, abril, com o Rodrigo Cruz. Aí ele foi fazer esse amistoso através da Inter. Aí a gente veio bem tranquilo, bem de boa. E eu nem comentei com ele que eles estariam avaliando alguns meninos, eu nem falei nada, não disse para ele que isso estaria acontecendo. Porque eu falei assim, se eu falo alguma coisa para ele vai ficar nervoso, ele vai, de repente, não vai fazer o jogo dele. E ele veio bem tranquilo, os meninos cantaram no ônibus, vieram super entrosados. Então, eles estavam muito animados para participar daquele amistoso. Porque, assim, para eles, imagine, participar de um amistoso contra uma categoria de base era o máximo para eles, né? E aí, nessa época, o Dudu nem tinha muita noção, né, filho? Da diferença do que era uma escolinha e o que era uma categoria de base. O Dudu jogava numa escolinha em Curitiba, que foi fazer um amistoso em Santa Catarina contra a base do Avaí. E por conta desse amistoso, o Dudu recebeu uma oportunidade de fazer parte da base do Avaí, onde ele está até hoje, jogando. E provavelmente você vai me perguntar agora, mas Thiago, o meu filho já está jogando por uma escolinha ou projeto? Ele já está se destacando, mas mesmo assim não aparecem as avaliações dos clubes para ele. Aí podem ser dois problemas. O primeiro possível problema, ele está se destacando em um nível de competição muito baixo ou o lugar que ele está jogando não é uma vitrine no futebol. O segundo possível problema é, ele não está realmente se destacando e tem algo que ele precisa melhorar dentro de campo. O principal ponto que você deve ter em mente aqui é que o problema é o nível de competição. E aí cabe você entender se é o nível do ambiente que ele está jogando, que não é bom, ou se o nível do seu filho ainda não está legal. E para você resolver um desses problemas, você precisa trabalhar em 2 dos 3 pilares que falamos na aula 2. Estão lembrados? Pilar 1, protagonismo e competitividade. Pilar 2, vitrine do futebol. O grande problema é que 99% dos familiares dos atletas não sabem como avaliar o nível competitivo do filho ou do ambiente que ele está inserido. Dentro do nosso programa, você vai ter ferramentas para trabalhar a competitividade e protagonismo do seu filho dentro de campo. E você terá acesso às informações privilegiadas dos bastidores do futebol para saber quais são os campeonatos vitrines que o seu filho precisa estar jogando para poder ser visto pelos clubes de base. E isso já nos leva para a segunda dúvida mais constante que recebemos. Como saber se meu filho está na vitrine do futebol? Ou até, como colocar meu filho na vitrine do futebol? O fato é que vitrine do futebol ela é diferente para cada idade, cidade e momento do seu filho. Existem diversas vitrines do futebol para cada uma das 4 fases da formação do seu filho. Por isso mesmo que dentro do nosso programa a gente conta com captadores de clubes como Grêmio, Palmeiras, Red Bull. Esses profissionais detalham a rotina da captação dos atletas. Eles falam sobre onde e como eles vão avaliar possíveis atletas para levar para o clube e principalmente eles falam o que eles avaliam em cada atleta de acordo com a sua idade. E antes mesmo que você conclua, então Luciano e Thiago, vocês estão me dizendo que eu não preciso ficar correndo atrás de uma avaliação para o meu filho no futebol? Na verdade eu só preciso esperar ela aparecer? Definitivamente não é isso que estamos dizendo. O que eu quero que você entenda é que existem maneiras e maneiras de se entrar em um clube de base. Como eu falei, a mais eficiente, sem sombra de dúvidas, é através das competições vitrines no futebol. Mas nem sempre é assim que um atleta acaba tendo a oportunidade que merece. Mas, Thiago, eu te garanto que meu filho está se destacando nos jogos e no campeonato que ele joga tem um nível bom de competitividade. Mas, mesmo assim, não apareceu nenhuma oportunidade para ele. Nesse caso, a solução é fazer um material dos melhores momentos do seu filho. E é exatamente a terceira dúvida mais constante. Como fazer um material de melhores momentos para o meu filho? Depende de 3 fatores importantes. O Zélio seguiu nossas orientações e através de um bom material para o momento do filho, ele conseguiu uma oportunidade em um clube de base, o Desportivo Brasil. Olha só como ele fez o material. Num determinado momento na comunidade, vocês divulgaram que o Desportivo Brasil estava fazendo uma seletiva ou uma peneira virtual, ok? E que era para a gente encaminhar os vídeos. Eu fiz um vídeo também bem amadorzinho,
E, baseado na orientação de vocês, até conhecer vocês, eu não sabia nem como é que eu ia fazer um vídeo, não sabia nem que eu tinha que montar um vídeo para começar a divulgar Guilherme. Presta atenção no que eu vou falar agora. Não é só quem está procurando o primeiro clube de base que precisa fazer o material com seus melhores momentos. Se seu filho está jogando por um clube de base e você ainda não providenciou o material de melhores momentos dele, você pode pagar muito caro por isso lá na frente. O material de melhores momentos, hoje em dia, ele é obrigatório para qualquer atleta de todas as idades que sonha em ser jogador de futebol profissional. E por isso, eu sei que você vai providenciar isso urgente, não vai mesmo? Mas a do Desportivo saiu e eles mandaram um comunicado para mim e para outros alunos do Segredo dos Jogadores, que o Henrico tinha sido aprovado na avaliação online, né? E que posteriormente, provavelmente em março, agora, de 2021, teria avaliação presencial. E a gente ficou muito contente, né? Eu, então, nem se fala, porque eu falei assim, pô, o meu vídeo, né, valeu a pena, olha que interessante, porque eu tomei a liberdade de passar isso para alguns amigos mais próximos e ouvi deles, ai, Sabrina, eu não tenho material. Teve um pai que me falou assim, o material que eu tenho foi o que você filmou e me passou. Como eu filmava todos os jogos, às vezes eu pegava um lance ou outro de outro menino que me chamava atenção e passava para os pais. Eu sei que o menino ia gostar, né? Essa coisa de postar em rede social e tal. Mas eu ouvi isso dele, eu não tenho material. Eu ouvi de vários, assim. Eu falei, poxa, que pena, né? Vai pro futebol, às vezes nem presta atenção no menino jogar, fica tomando uma cervejinha, tal, não sei o que lá, e passa, às vezes, uma oportunidade. E agora vem outro ponto que muitos de vocês nos perguntam. Tiago, eu já tenho o material do meu filho. Para quem que eu mando? Ou até, como mandar o material do meu filho para os clubes e empresários? E aí, a gente entra em outra maneira do seu filho ter oportunidades nos clubes, que é justamente o terceiro pilar que falamos na aula 2, através dos contatos e relacionamentos. Às vezes, um bom contato vai cortar o caminho para o seu filho entrar no clube de base. E é justamente a quarta dúvida mais constante e principal tema da aula de hoje. Como eu faço para criar contatos e relacionamentos bons no futebol? Só existem duas maneiras que eu conheço até hoje. A primeira é estar presente durante todos os momentos do filho no futebol. Quando ele estiver na escolinha, você vai criar contatos com os treinadores e familiares de atletas. Por exemplo, o Rogério, pai de Juliano, criou contatos com os professores das escolinhas do filho desde quando o Juliano tinha 7 anos de idade. Através desses contatos que o Rogério criou, o Juliano teve a oportunidade de fazer e ser aprovado em um teste na Portuguesa, mesmo durante a pandemia. Tá lembrado da história do Rogério e Juliano que falamos na aula 1? Mas essa construção de contatos e relacionamentos no futebol nunca devem parar. Quando seu filho entrar em um clube, você vai criar contatos com a comissão do time dele e com os familiares dos atletas. Quando ele começar a se destacar no clube, você vai criar contatos com familiares, atletas, diretores e empresários. Porém, cuidado para não forçar a barra no momento errado. E ao invés de criar um bom contato, você passar a imagem de ser um familiar e atleta chato. A segunda maneira de criar bons contatos, e modestamente a melhor maneira no Brasil, é entrando para a nossa comunidade de familiares de atletas. Você conhece algum lugar no Brasil ou no mundo onde você tem acesso a informações sobre as categorias de base de todos os estados do Brasil? Dentro da nossa comunidade exclusiva para os nossos alunos, você vai poder criar contatos com familiares de atletas de todos os lugares do Brasil. E mais pra frente você vai entender por que esses contatos são tão importantes. Tire da sua cabeça que seu filho precisa de alguém influente no meio do futebol para ter oportunidades. Ou pare de acreditar que seu filho precisa ter sorte para ter oportunidades. Ainda nessa aula, nós vamos falar muito sobre criar contatos. Mas agora eu quero exterminar de vez uma das principais dúvidas, que é a quinta dúvida mais constante do nosso programa. Como encontrar um empresário de futebol para o meu filho? E agora eu te pergunto, por que você quer um empresário de futebol para o seu filho? Lembra que eu falei na aula 1 que o principal erro dos pais é pular etapas? Nós mostramos todos os dias nas nossas redes sociais exemplos dos nossos alunos que estão jogando nos maiores clubes do Brasil e do mundo e nenhum deles precisou de empresário nenhum para chegar lá. O André ajudou o filho Thiago a entrar no São Paulo com 11 anos sem empresário. O Davi ajudou os filhos Felipe e Rafael a entrar no Goiás sem empresário. O Glauco ajudou o filho Gabriel a entrar no Benfica de Portugal sem empresário. A Larissa ajudou o filho Jorge Wagner a ser monitorado pelo Atlético Mineiro e Curitiba. A Sabrina ajudou o Henrico a entrar no Palmeiras e no Desportivo Brasil sem empresário. O Paulo ajudou o filho Verton a entrar no Flamengo sem empresário. A Geise ajudou o filho João a entrar no Remo sem empresário. O Silva ajudou o filho Medina a ser monitorado pelo Flamengo e Palmeiras. O Gerson ajudou o filho Jean a entrar no Juventude sem empresário. E para finalizar, a Renata, mãe da Mi, ajudou a filha a entrar no Atlético Paranaense sem nenhum empresário. Nenhum desses familiares de atletas precisou de empresário para ajudar o filho a ter oportunidades nos clubes de base. Se seu filho não estiver se destacando dentro de campo, não tem empresário no mundo que vai ajudar ele a passar para o próximo nível. Se você, ao invés de se preocupar em ficar procurando empresário, você começar a se preocupar em desenvolver os 3 pilares que falamos na aula 2,
as oportunidades vão começar a aparecer, inclusive os empresários. Pare de achar que seu filho depende de empresário para ter oportunidades no futebol. Mas como esse assunto de empresário de futebol é tão complexo e gera muitas dúvidas, dentro do nosso programa, nós incluímos 5 empresários que atuam aqui no Brasil e no exterior para te ensinar tudo o que você precisa saber sobre empresários no futebol. Quando procurar um empresário, como contratar um empresário, como o empresário ganha dinheiro, onde os empresários buscam os atletas, o que o empresário pode fazer para o seu filho, os clubes preferem atletas com empresários ou sem empresários, qual é o melhor tipo de empresário, como saber se o empresário é de confiança. São 5 diferentes empresários, incluindo o Tadeu, que você conhece e é da nossa equipe, desmistificando todas as suas dúvidas sobre empresários. Ah, Luciano, mas eu não quero saber como os empresários trabalham, eu só quero que o empresário ajude meu filho. Olha, se você tem essa mentalidade, eu sinceramente me preocupo com o que pode acontecer com a carreira do seu filho no futuro. Mas de qualquer forma, dentro do nosso programa, você também vai poder ter a ajuda de um empresário. Mas eu falo sobre isso já já para você. Porque, a partir de agora, eu vou tirar todas as dúvidas referentes ao nosso programa, o Segredo dos Jogadores. Dúvida 1. Eu moro em uma cidade pequena e não sei se vale a pena entrar no programa. O fato de você morar em uma cidade pequena é o principal motivo para você entrar urgentemente no nosso programa. Você sabe que as oportunidades para o seu filho são menores do que quem vive na capital. E você sabe que uma hora ou outra você vai precisar levar o seu filho para outra cidade, jogar competição ou fazer uma avaliação. E ao entrar no programa, você vai ter acesso à nossa equipe que vai te ajudar na tomada de decisão sobre quando levar o seu filho para buscar oportunidades em outras cidades e principalmente como fazer isso. Além de ter o apoio da nossa equipe, você vai ter a ajuda de mais de 1.000 familiares de atletas que fazem parte do nosso programa, assim como aconteceu com o Gleidson. Mas a história do Gleidson, que é aluno do nosso programa, ela se cruza com a do Davi em determinado momento da nossa jornada. Olha que legal, o Davi mostra que ele não é um pai egoísta. Ele tem os 2 filhos já em categoria de base, os 2 jogam no Goiás, para quem perdeu um pedacinho da live. Primeiro o Rafael entrou e depois o Felipe entrou na base. E aí, ano passado, agora eu não me lembro o mês, Davi, vou deixar você contar melhor, mas ia acontecer a Caldas Cup. A Caldas Cup ia acontecer aí em Goiânia. E o Davi, desesperadamente, começou a mandar em todos os grupos. Pessoal, conheço, acho que 2 escolinhas que vão jogar, tem vaga para menino, quem quer participar, quem quer vir, vamos lá, pessoal, entre em contato comigo, pode me chamar direto. Foi isso, né? Foi exatamente, aconteceu em janeiro, né, no dia, 13 de dezembro, foi o dia da Caldas Cup aqui. E aí, antes disso, há um mês antes, eu comecei a mandar no grupo, né, que tinha oportunidades de participar de um campeonato aqui, que era de nível alto, né, um nível bom, com vários olheiros, né, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo, e foi numa desses avaliadores aí, né, do Atlético Goianiense, que viu tanto o Gleidson, o João, filho do Gleidson, quanto um outro colega aqui, o Cauã, filho do meu amigo Marcos, viu ele jogando, né, e acabou que eles foram fazer a avaliação por lá e passou. O que eu digo, Luciano? Que o Gleidson fez a diferença na vida do filho dele. Quando eu convidei, muitos pais queriam vir, mas queriam a certeza que os filhos iriam jogar. Poxa, é um pouco difícil você dar certeza que o menino vai jogar por você não conhecer a nível, né? Um exemplo, não dá para você falar assim, ó, ele vai chegar aqui e vai jogar. Bom, eu não sei o nível dele, né? E a gente tem a mania de sempre dizer que o nosso filho é muito bom. E seu filho, João Pedro, que entrou para a base do Atlético Goianiense por conta de uma indicação do Davi. Eu gosto muito da parte que o Davi fala que o Gleidson também assumiu o risco e confiou no filho dele, mesmo sem ter a certeza que ele iria jogar a competição da Caldas Cup. No futebol, nada é garantido, e por isso eu quero desde agora alinhar as expectativas com você, e já responder a pergunta que mais nos fazem no programa Os Segredos Jogadores. Dúvida 2. Se eu me inscrever no programa, vocês vão levar meu filho para um clube de base? Gente, presta muita atenção nessa parte. A gente não vai levar o seu filho para um clube de base. O nosso programa não é um esqueminha para facilitar a sua vida e a vida do seu filho no futebol. A gente vai te mostrar os caminhos que você precisa para aí sim você levar o seu filho para um clube de base. Presta muita, mas muita atenção agora. Ao se inscrever no programa, se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. É igual uma faculdade. Você acha que só de uma pessoa passar na faculdade de medicina, ela já está garantida como futuro médico de sucesso? Se essa pessoa não estudar horas e horas, se essa pessoa não passar nas provas e não procurar estágios, ela nunca vai se formar na faculdade e nunca vai ter as oportunidades profissionais. É igualzinho com a gente. Dentro do nosso programa, a gente vai te passar informações privilegiadas dos bastidores do futebol. E você terá acesso às informações e avaliações de uma forma mais quente.
O nosso objetivo aqui é fazer com que todos os nossos alunos sejam grandes destaques dos clubes de base. E só para você ter ideia de quanto a gente está dedicado para isso, agora em fevereiro nós fizemos uma avaliação lá no Brasilis, exclusiva para os alunos do nosso programa. Resumidamente, os alunos ficaram uma semana alojados no Brasilis para serem avaliados. E olha, que eles não foram avaliados apenas pelo Brasilis. Além da comissão técnica do Brasilis, durante a avaliação exclusiva dos nossos alunos, os captadores de Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians e Red Bull marcaram presença para avaliar os atletas. Lembra que eu te falei no começo desta aula aqui no programa você aprende como esses olheiros fazem a captação dos atletas? Além de aprender com eles, nós alunos podem ser avaliados por eles. A gente vai fazer 100% ao que cabe a gente para criar as oportunidades para o seu filho. E eu espero que você, como familiar de atleta, faça o seu 100% também. E o seu filho, como atleta, faça o 100% dele. O que não pode acontecer é vocês ficarem esperando que a gente faça todo o trabalho por vocês. Se você quer algo fácil no futebol, não conte com a gente. A nossa função aqui é te orientar como familiar de atleta a criar as oportunidades únicas para o seu filho. O fato é que ao entrar no nosso programa, você aprende a ser um familiar de atleta profissional e o seu filho tem acesso a mais oportunidades. Simples assim. Dúvidas 3 sobre o programa O Segredo dos Jogadores. Meu filho já está jogando por um clube de base. O programa é indicado para mim? Se seu filho tem entre 5 e 20 anos e ainda não é um jogador de futebol profissional com salários altos, o programa O Segredo dos Jogadores é super indicado para você. Se você é um familiar de atleta que quer estar próximo do seu filho durante todos os momentos da carreira dele no futebol de base, o programa é altamente recomendado para você. Outro ponto importante é que no futebol nada está garantido. Seu filho pode ser o principal jogador das categorias de base hoje, e mesmo assim você precisa acompanhar ele de perto. Na verdade, o programa é principalmente para você, que já tem um filho jogando por um clube de base. Entrar para o clube de base é apenas 1% do caminho que seu filho precisa percorrer. A gente falou aqui bastante sobre como entrar para um clube de base porque é uma dor que muitos nos perguntam. Mas você sabe que o jogo realmente começa a partir do momento que seu filho é aprovado por um clube de base. É a partir desse momento que as coisas começam a ficar mais complexas. O dia a dia de um atleta de base não é fácil. Muitas vezes a família inteira precisa mudar a rotina para conseguir acompanhar o seu filho e o seu sonho. E cada decisão é muito importante para o futuro do seu filho no futebol. E cada decisão é muito pessoal e varia de acordo com a realidade de cada família. Por isso que a gente tem um canal exclusivo para dúvidas pontuais que você terá durante toda a caminhada com seu filho. Não importa o que aconteça com você e com seu filho, a gente vai estar presente dando todo o suporte. E não só a nossa equipe, como todos os outros familiares do nosso programa se ajudam diariamente. Eu posso te contar um segredo. Às vezes, é até melhor você conversar com uma mãe ou pai que está passando pela mesma situação que você. As ligações que tu fala, né? Isso é uma coisa... Hoje, que nem tem o grupo de vocês ali, isso é uma coisa que é para sempre. Uma hora alguém vai precisar de alguém e, ó, eu sei de alguém. Tal e tal. Foi o que aconteceu. Eu tenho certeza, eu já citei isso nos grupos, né? Então, quando vocês trazem para a gente também, nós temos os grupos, né? Que são as turmas que vocês formam esses grupos. E esse grupo, cara, é muita troca de informação, é muita gente, um ajudando o outro, né? Então são indicações, são livros, estudos, tem muita coisa boa. Voltando à questão dos pais que aceitaram o convite, tem acho que é... O Ney. O Ney veio, né? Inclusive, ele até veio aqui na minha casa, pessoalmente, tirou uma foto aqui comigo, deu bem no dia do meu aniversário, dia 18, a final do campeonato. Aí eu convidei ele, veio aqui, participou aqui com a gente. E foi bacana, porque junto com o Gleidson, que ele trouxe o João, ele trouxe outro menino. Né? Ele falou, Davi, eu tenho outro aqui, eu posso levar? Aí eu falei com o professor lá, falou, não, pode. E, cara, através de contato simples, né? Poxa, é muito difícil ser amigo de outro pai que tem um filho que joga lá? Não é difícil. O pessoal entrou no programa aí, você postou a chance lá, alguns pais devem ter olhado e falado, Caldas Cup, nem conheço, nem sei o que é isso, deixa passar. E outros pais falaram, é a chance da minha vida. Né? Então, é como você encara cada oportunidade, é como você entende, como você sente, né? Eu tenho certeza que ano que vem todo mundo vai querer jogar Caldas Cup por conta disso aqui. A família da Nath também tem nos apoiado, né, em várias circunstâncias, né, e a gente vai pro treino, né, Nath, cantando, brincando, né, então, assim, então aquilo que a gente falou desse início, que a gente vem para uma cidade nova, conhece pessoas novas, pessoas maravilhosas que a gente está conhecendo, né, então, assim, não sei, né? Pena que tá acabando meu tempo, Jesus, socorro! Eu preciso fazer uma live pra mim! Eu já ouvi alguns familiares, nas últimas vezes que abrimos inscrições, falando pra gente que eles não precisam do programa e tudo que eles querem é apenas uma oportunidade para o filho.
Muitos já falaram pra gente que eles sabem tudo sobre o futebol de base e como lidar com cada situação, e o que eles realmente só querem é uma única oportunidade para o filho. Ah, Luciano, eu até acho muito legal o trabalho de vocês, mas eu não preciso dessa ajuda. Tudo que eu preciso é uma oportunidade para o meu filho. Por favor, só me fala onde levar ele e tá tudo bem. Gente, tá tudo bem se você pensa assim, não tem problema nenhum. Mas o fato é que normalmente esses mesmos familiares que falam isso são aqueles que se arrependem rapidamente. Eu poderia mostrar vários prints de algumas mensagens que esses familiares mandam pra gente no Facebook e no Instagram. E não foi uma, 2 ou 3 vezes que isso aconteceu, foram várias. A gente recebe diariamente mensagens de pais e mães desesperados, nos pedindo uma direção e opinião sobre o que está acontecendo com o filho no futebol e quais seriam as melhores decisões para aquele momento. E olha, não me entenda mal. A gente quer ajudar todo mundo e é por isso que fazemos uma tonelada de conteúdos gratuitos. Mas nós não conseguimos dar a assistência necessária para todos. E é justamente por isso que nós só oferecemos esse acompanhamento pontual para os alunos que já são do nosso programa. Até porque não seria nada justo com os nossos alunos oferecer isso para todo mundo, não é verdade? Quem está com a gente tem sim um tratamento diferente e nós precisamos deixar isso bem claro. Normalmente a gente até tenta responder algumas dúvidas para todos, mas para dar uma direção e opinião realmente, a gente precisa entender o melhor cenário do filho, o cenário completo da família, para só depois entender sobre qual é o melhor caminho a ser seguido. E isso leva tempo. Não é uma diquinha ou outra que vai resolver isso. Por isso que eu reforço aqui. Se você quer dar um passo além e entrar para a nossa família, você será recebido de braços abertos. Mas se você espera que a gente priorize você e o seu filho sem você nem entrar no programa, eu sinto te informar que a gente sempre vai priorizar as famílias que já estão com a gente nessa caminhada. E eu sei que agora alguns de vocês vão sair do vídeo e vão falar, tá vendo? Eles só estão querendo vender alguma coisa. Nossa, tá vendo? Eles estão pedindo dinheiro para ajudar. A gente não está pedindo dinheiro para ninguém. O que a gente está oferecendo aqui é uma maneira de você aumentar as chances do seu filho de se tornar um jogador de futebol profissional. É a solução para os obstáculos que você vai passar com o seu filho durante as categorias de base. E essa solução virou o nosso trabalho. É disso que nós vivemos. Eu poderia fazer 1 milhão de coisas para ganhar o sustento. Mas assim como o Thiago falou, não tem nada que nos faça levantar da cama mais felizes e empolgados quanto o nosso objetivo de mudar a formação de base no Brasil. A gente poderia fazer tudo isso gratuitamente, como um hobby. Mas nesse caso não seria algo tão profissional. Nesse caso a gente não iria se dedicar todos os dias da semana para criar as oportunidades para quem está dentro do programa. E não há nada mais que eu posso dizer aqui que fale mais alto do que as inúmeras provas que mostramos dos nossos alunos, conseguindo diversas oportunidades para o seu filho no futebol, mesmo na pandemia. Não há nada que eu possa te falar aqui que fale mais alto do que as provas e mais provas de influência positiva que os pais e mães tiveram na carreira do filho ao entrarem no nosso programa. Eu comento com o Luciano que a gente oficializou a função de ser um familiar de atleta como uma profissão. Quem acompanha o futebol de base há mais tempo sabe que desde sempre ser pai ou mãe de atleta é uma profissão. Mas como falamos na aula 1 e 2, ninguém nunca auxiliou vocês. Os pais e mães aprendem por erros e tentativas. E às vezes esses erros custam caro, podem custar o sonho do seu filho. A gente criou um programa para formar familiares de atletas profissionais que vão ajudar o filho a ser jogador de futebol profissional. Nada mais justo e coerente do que criar um programa com o suporte de uma equipe profissional. Por isso mesmo, o programa O Segredo dos Jogadores não é gratuito. Eu vou detalhar agora como funciona o nosso programa, O Segredo dos Jogadores, para você ter claro na sua cabeça porque esse é o melhor investimento que você pode fazer para o seu filho. O programa O Segredo dos Jogadores consiste em 3 pilares. O primeiro é o curso online. Dentro do curso, você vai aprender com 29 profissionais que trabalham nos bastidores do futebol de base. Treinadores profissionais, olheiros, diretores de clubes, ex-jogadores, empresários, coaches esportivos, mães de atletas profissionais, assessor de imprensa, árbitro de futebol, scout internacional, analista de desempenho, preparador de goleiro, jogadores profissionais de futebol, nutricionista esportivo, preparadores físicos, diretores de marcas esportivas e diversos outros profissionais que vão influenciar na formação do seu filho no futebol. Por exemplo, você não sabe qual é a posição do seu filho em campo? Meu pai, Milton Cruz, gravou um módulo especial sobre esse assunto para você identificar quais são as características do seu filho e qual é a melhor posição para ele. Você não sabe qual é o momento do seu filho fazer a transição do futsal para o futebol de campo? Eu mesmo gravei um módulo sobre esse assunto. Você não sabe se o momento do seu filho é fazer uma dieta diferenciada? Você vai aprender com uma nutricionista a base para tomar todas essas decisões. Está preocupado se seu filho precisa de uma suplementação alimentar ou se está na hora dele fazer musculação? Você vai aprender com um preparador físico especializado nessa parte. Está procurando um patrocínio esportivo para o seu filho? Dentro do curso, você vai aprender com um dos maiores diretores esportivos do Brasil sobre como funcionam os patrocínios nas categorias de base. O que mais, Thiago? Sobre os 5 empresários que tem no curso, a gente já falou no começo da aula, né? Sim. Falamos também sobre a metodologia das 4 fases da formação do atleta na aula 1 e 2? Falamos também. Você também já falou sobre os olheiros de Palmeiras, Grêmio e Red Bull? Sim, também falamos. Ah, já sei, tem o analista de desempenho da Seleção Brasileira de Base. Nossa, é verdade, são tantos profissionais que vamos esquecer de algum aqui, né? Você também vai aprender com o analista de goleiros da Seleção Brasileira de Base.
Tem o Juan, né, ex-jogador do Flamengo e Seleção, falando sobre a maturação e como ele superou essa barreira nas categorias de base. Tem o Rosinei, ex-jogador do Corinthians, Atlético Mineiro, falando sobre as barreiras que ele passou para chegar até o profissional. Tem o Oliveira, treinador de futebol profissional, falando sobre as características que o atleta precisa ter nas categorias de base. E tem o Pedro, que cuida da assessoria de imprensa de grandes jogadores, falando sobre como cuidar da imagem do atleta. Tem alguém falando sobre os treinos, Thiago? Tem o Muricy Ramalho Júnior, filho do Muricy, falando sobre esse tema. E, inclusive, a gente vai incluir no programa um módulo com Dudu Sedano, com treinos para você passar para o seu filho dentro de casa. Não é possível, né? Agora já deu, né? Não deu nada. A gente fala muito aqui que o seu filho vira jogador de futebol profissional quando ele ainda é uma criança. E por isso, a gente acredita que você precisa começar a fazer uma gestão completa da carreira dele, inclusive uma gestão financeira. Pensando nisso, a gente já fechou com o Diogo, um especialista financeiro que cuida do dinheiro de jogadores como Kaká e Júlio Batista, para participar quando necessário das mentorias em grupo que você vai receber quando entrar no programa. A mentoria em grupo é o segundo pilar do nosso programa. No curso você vai aprender a teoria de tudo, mas nas mentorias em grupo você vai poder debater com a gente e com outros familiares de atletas como colocar tudo em prática. E qual é o momento ideal para cada decisão que você precisa tomar com o seu filho no futebol. Assim que você entrar no programa, a gente vai te enviar um formulário sobre as mentorias em grupo. Para quem não sabe como funcionam essas mentorias, elas funcionam mais ou menos assim na prática. Escolhas, né? Putz, ó, meu filho tem essa proposta de determinado clube, o que eu devo fazer? Seria interessante. É lógico que algumas decisões são particulares, né? São em casos de mudança de cidade, algumas mudanças de estado, elas são mais particulares, mas a gente dá a nossa opinião, né? A gente tenta orientar, nortear vocês para que vocês tenham esse respaldo nosso, né? Essa assistência nossa. Então, esse canal de comunicação que sempre vai surgir com os avisos, né? Vai ter o grupo do WhatsApp, e lá no grupo do WhatsApp, né? Sempre esse número que for encaminhar a mensagem, se vocês tiverem dúvidas pontuais, vocês vão lá e encaminham por direct, né? Uma mensagem no privado, a dúvida que vocês tiverem naquele determinado momento. É importante que você saiba que os temas das mentorias serão pré-definidos e escolhidos por vocês. Inclusive, nessa quinta-feira, a gente fez uma mentoria em grupo onde apresentamos 3 novidades do programa, que você terá acesso assim que se inscrever também. Uma delas é a nossa competição interna que iremos realizar no meio do ano, exclusiva para os nossos alunos e com a presença de diversos observadores dos clubes de base. Outra novidade é que nós fechamos uma exclusividade com uma plataforma onde iremos divulgar todos os vídeos dos filhos dos nossos alunos. Basicamente, ao entrar no programa, você vai aprender a fazer um vídeo de melhores momentos e nós iremos divulgar esse vídeo para os clubes do Brasil e do exterior. E olha, a gente falou que você precisava fazer a sua parte, lembra? E o seu filho fazer a parte dele, e aí sim, nós iremos fazer a nossa. Mesmo com todos os benefícios do programa, não pense que a sua parte será fácil. Muito menos a parte do seu filho. Nossa, Luciano, mas por que você está falando que é difícil? Você não tem medo que os pais e mães se assustem e não entrem para o programa? Eu estou falando que é difícil justamente para afastar quem pensa que vai ser fácil. Eu tenho medo é que entre familiares de atletas pensando que o futebol de base é fácil. Por isso que eu falo de coração. Se você está esperando uma fórmula mágica ou algum esqueminha com a gente, não vai rolar. Pode sair dessa aula agora. Mas se você está disposto a arregaçar a manga e colocar o seu filho para evoluir e mergulhar de cabeça aberta em tudo que vamos fazer juntos, nós estamos aqui te esperando de braços abertos e pronto para juntos construirmos um futuro melhor com o seu filho no futebol. A gente vai dominar o futebol de base junto com as famílias do nosso programa. Quando vocês apresentaram o curso, ali eu consegui fazer uma leitura, né? Porque assim, a experiência que a gente vem tendo de vários cursos, a gente vai aprendendo um monte de coisa. E eu consegui ver que vocês vinham com uma proposta diferente, né? Em que sentido que era diferente a proposta? Primeiro, que é uma família envolvida. Segundo, que é uma família que já tem um nome, entendeu? Ele não está indo para jogar no lixo, né? Terceiro, que o retorno financeiro para vocês, no meu ponto de vista, é secundário nesse sentido, tá? Pela proposta que vocês apresentam. Uma família do futebol, paixão do futebol, né? Não vou nem citar seu pai. Seu pai o pessoal não conhece. Então, assim, aí tem todos vocês envolvidos dentro do futebol, né? Trabalhadores da base, agenciadores de atletas, né? Então, todos vocês envolvidos. Então, para vocês, o retorno também é trabalhado lá no futuro. E aí, eu vendo isso, eu falei, poxa, ninguém mais está apresentando essa proposta. O que eu vejo? Eu tenho quase que certeza que assim como existe a base para os garotos se transformarem em atletas, eu tenho certeza que vocês
vão ser a base das famílias. Então, ou seja, vocês é que estão formando a nossa base, porque vocês vão auxiliar. Isso todo mundo ganha, né? Mas as pessoas elas têm que ter esse entendimento. Todo mundo ganha, porque quando vocês trazem as informações para a gente, que quem está dentro do programa sabe que eu não estou falando besteira. São muitas informações, são muitas. Então, e elas estão todas ali, tudo que eu precisar. Tanto que hoje mesmo eu estava lá consultando já, né, dentro da plataforma. Porque tudo que eu preciso, eu tenho essa informação lá. E o bacana de tudo isso é que são vários vídeos, e os vídeos são trechos curtos, e ele já tem um título. Então, o que eu preciso especificamente, eu vou dentro do módulo que está ali que eu preciso, e dentro do módulo eu tenho a quantidade de vídeos curtos que tem o assunto que eu quero. Então, é muito fácil de consulta, é muito bem preparado. Então, ali eu tenho mais do que um roteiro de tudo que eu preciso. E o segundo ponto é por ser vitalício. Para fechar, o terceiro pilar do nosso programa é a comunidade dos familiares. Para você ter ideia do poder dessa comunidade, só nesse ano nós já postamos mais de 20 avaliações lá dentro, mesmo na pandemia. E outros familiares do programa postaram tantas outras avaliações. Ao entrar nessa comunidade, é como se você passasse a ter mais de 1000 pessoas procurando e compartilhando oportunidades para você no futebol. Ter a possibilidade de conviver com várias pessoas que procuram o mesmo objetivo que você vai te ajudar demais. Sabe por quê? Às vezes você está na dúvida sobre uma decisão a se tomar, certo? Aí, além de ter um acesso a um canal exclusivo da nossa equipe para perguntar sobre essa questão, você também vai poder consultar a opinião de outros familiares. E o mais legal é que muitos deles, às vezes, podem te ajudar mais que a nossa própria equipe. Essa interação entre os familiares ela é incrível e já gerou resultados diversos para os alunos do nosso programa. E se você ousar pensar que só vai entrar para o programa O Segredo dos Jogadores só depois que a pandemia passar, eu quero te dizer uma coisa. Nunca no futebol de base existiu um momento como esse. É exatamente nesse momento que as oportunidades maiores irão surgir. E isso não é um chute, viu? É um fato constatado depois de ver os nossos alunos tendo oportunidades que nunca tiveram antes na vida. O filho do Zélio, por exemplo, nunca tinha jogado por um clube de base e na pandemia foi aprovado no Desportivo Brasil. O filho do Juliano nunca tinha jogado por um clube de base e na pandemia entrou para 3 clubes diferentes. E um deles fez até um jogo como profissional. O filho do Paulo, que era reserva sub-17 do Flamengo, e na pandemia virou titular do sub-20, convocado para a seleção brasileira e treinou com os profissionais do Flamengo. Ou então o filho da Sabrina, que estava 8 meses em avaliação no Palmeiras e nunca sabia se seria dispensado ou não, e na pandemia assinou seu primeiro contrato com o Desportivo Brasil. Ou até mesmo o filho do Gleison, né, Thiago? Que nem em escola ele estava jogando e na pandemia conseguiu uma avaliação e foi aprovado para jogar no Atlético Goianiense. Pô, e tem o Matheus, que assinou o primeiro contrato profissional. O Arthur, filho do Gilberto, também assinou o primeiro contrato profissional. São exemplos de atleta de 5 a 20 anos tendo resultados com ou sem pandemia. Me diz o que você está esperando para entrar no programa. Só para recapitular os 3 pilares do nosso programa. Curso online completo sobre os bastidores do futebol, mentorias em grupo e acesso a um canal exclusivo para dúvidas e comunidade familiar de atletas. Tem mais, Thiagão? É claro que tem mais. Você acha que a gente vai mudar a formação do futebol de base com pouca coisa? Então fala para quem já está aqui com a gente agora, Thiago, porque eu tenho certeza que os curiosos já saíram. Eu tenho certeza que quem está aqui são os comprometidos com o futuro do filho no futebol. Além dos 3 pilares, nós convencemos o Tadeu a abrir o monitoramento da SB Esportes. Os alunos do nosso programa terão a oportunidade de serem monitorados por uma equipe de empresários para futuras oportunidades. Como esse monitoramento é exclusivo, a gente não passa mais informações em aberto. Todas as informações sobre o monitoramento você vai ter acesso ao se inscrever. Mas você precisa saber que o monitoramento depende da idade do seu filho hoje e do momento atual dele. O que você precisa focar agora é nas inscrições para o programa O Segredo de Jogadores, que abre nesta segunda-feira às 8 horas da manhã. Ou seja, na segunda-feira você vai ter uma decisão importantíssima a se tomar. Às 8 horas da manhã, em ponto, a gente vai abrir uma nova turma. E as inscrições serão limitadas, justamente porque o nosso trabalho é profissional e para conseguir dar a assistência que cada familiar e atleta precisa, a gente precisa limitar as inscrições. Mas, Luciano, e se as 5.000 pessoas que estão participando da imersão Oportunidades no Futebol para o seu filho quiserem se inscrever? Como vocês vão fazer? Nesse caso, infelizmente, mais de 90% vai precisar ficar de fora dessa turma. A gente não consegue atender a todos. Por isso mesmo, você precisa ficar ligado para conseguir garantir uma das vagas na segunda-feira, quando as inscrições abrirem. Eu vou te enviar um e-mail no sábado ou no domingo detalhando tudo que você precisa saber para se preparar para as inscrições que serão abertas na segunda-feira. Inclusive, nesse e-mail, eu vou revelar 2 bônus exclusivos que nós vamos dar para os 200 primeiros inscritos. E além do bônus, eu vou revelar como você pode se inscrever na segunda-feira com R$300 de desconto. Tudo que você precisa fazer agora é ficar ligado na sua caixa de e-mail e conferir no sábado e no domingo se você recebeu o meu e-mail. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, em ponto, nós vamos liberar as inscrições. Na página de inscrição, terá um vídeo detalhando tudo sobre os valores do programa, as formas de pagamento, os bônus, descontos e garantias incondicionais.
Então agora eu quero que você respire fundo, comente lá na comunidade do Facebook se você tem interesse ou não de participar do nosso programa. Se segunda-feira você for fazer a sua inscrição, comenta lá na comunidade. Tô dentro do programa, o segredo dos jogadores. Reforçando para vocês ficarem atentos ao seu e-mail e ao grupo de WhatsApp, porque vamos enviar informações importantes sobre as inscrições que se abrirão na segunda-feira. Eu espero que você entre para a nossa família para a gente começar a escrever juntos novos capítulos na história do seu filho no futebol. E antes de encerrar esse evento incrível, eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente durante esses dias. E eu te garanto, é só o começo. E ainda não saia desse vídeo não, porque tem mais 5 minutos com uma história incrível sobre um pai que fez de tudo para o filho dele realizar o sonho. Grande abraço e esperamos você com o seu comentário lá na nossa comunidade. Nos vemos na segunda-feira do outro lado. Eu vou contar uma história, tem muitas, né? Eu vou contar uma. Eu trabalhei no almoxerifado numa empresa de ônibus aqui, né? E aí, naquela época, o Verto deveria ter uns 12, 13 anos, tá? E aí, cara, eu chegava, passava a noite trabalhando, eu pedi para ir para o turno da noite para ganhar um pouco mais, né? Aqueles 25% e tal, para dar uma engordada no orçamento, que Rio de Janeiro, o custo de vida aqui no Rio de Janeiro é muito alto, cara. Muito alto. Enfim, aí chegava em casa de manhã, 6 horas da manhã, eu ficava o dia dormindo, né? E criança, né? Fazia barulho e tal, às vezes eu me aborrecia, queria dormir e tal, eles não entendiam. Aí eu falei com o encarregado lá da minha empresa, eu cheguei para ele e falei, cara, é o seguinte, olha, eu preciso trazer o meu filho para ficar uma noite trabalhando aqui comigo. Pô, Paulo, você vai trazer teu filho, pô, teu moleque e tal. Eu digo, não, eu quero trazer ele, pô. Quero trazer ele aqui, que é para ele ver como é o meu trabalho, pô, que não é fácil, cara. Ficar a noite toda acordado aqui, tá? 12 horas na noite, saiu de casa 9 da noite, chega 6 da manhã. Eu quero trazer aqui, não, pô, mas isso não pode ser. Eu falei, cara, dá um jeito aí, tu não é meu amigo? Dá um jeito aí, fala aí com... Levei o Verto para ficar uma noite todinha comigo no almoxerifado lá na empresa. Ele ficou a noite todinha lá sentado e tal. Eu fiz isso, que era para ele sentir um pouco do meu esforço, que aquela minha ação ali servisse de inspiração para ele. Tipo, porra, não sabia que meu pai dava duro a noite toda não, cara, entendeu? Eu fiz isso para ele, para tentar mostrar para ele que o sustento da nossa família estava ó. Aí, sub-13, os coleguinhas dele deram aquele estirão, e ele foi ficando, e fisicamente ele foi ficando, teve um ano, acho que sub-14, que o Verto, só tinha um garoto que era mais pequeno do que o Verto. Os outros todos eram maiores. Tanto na altura, pra você ter uma ideia, o Verto hoje tem 1,81 m e pesa 63 quilos. Hoje, mesmo depois que teve um ano aí que fez tratamento lá pelo Flamengo, com suplementos, academia, mas hoje ele está pesando 63 quilos. Imagina o Verto com 13 anos, eu nem me lembro, mas era 40 alguma coisa, era muito franzino, muito franzino. Aí, sub-13 reserva, sub-14 reserva, e quando chegou no sub-14 foi o pior ano dele, pior ano do Verto. Inclusive, eu cogitei ir para outros clubes, andei ligando, andei mandando DVD e tudo para ver se... Entendeu? Mas, felizmente, não deu certo, porque eu ainda estava no Flamengo, mas eu estava... Tá vendo como o segredo dos jogadores faz falta na hora dessa? Aí eu fiquei desesperado, porque o Verto, num ano, eu tenho tudo numa planilhazinha do Excel, de 60 e poucos jogos que teve durante o ano, o Verto só foi para 6 jogos. Muito pouco, né? 6 jogos. Num desses anos aí, tinha 9 atacantes, 9. O Verto era o 10º, era a opção 10. Cara, aí ficava ruim pra gente motivar, né? Ficava ruim. E aí eu comecei a ficar desesperado. Aí eu chegava para ele e dizia, Verto, meu filho, é o seguinte, cara, chega lá no teu treinador, pergunta o que você tem que fazer, o que você tem que melhorar, para você ir pro jogo, o que está acontecendo. Porque eu não tinha conhecimento suficiente e tal, tá? Porra. Aí o Verto, depois de eu insistir muito, ele encostou lá no treinador, perguntou o que está acontecendo, o que eu tenho que melhorar. Aí o treinador da época, quando eu vou citar o nome, chegou para ele e falou, olha, parabéns, Verto, pela atitude. Olha, mas infelizmente no momento a gente está dando preferência para os jogadores fisicamente mais fortes e tal. Aí, quando o Verto chegou com esse feedback para mim, aí foi que eu fiquei desesperado. Eu digo, poxa, o treinador tá falando isso para ele, cara. Então, aí eu fiquei desesperado. Na época, eu fiquei desesperado.
Aí quando chegou no final do ano, que o Verto não estava sendo aproveitado, aí eu digo, eu vou lá no Flamengo, ver como é a situação. Aí levei aqueles documentos, tudo aqui, envelopão, né? Eu digo, eu vou lá sentar com o cara, perguntar como é que vai ficar a situação do Verto no próximo ano e tal, e tal, tal, tal. Se ele vir com essa história que o problema do Verto é físico, eu vou mostrar os exames para ele. Eu tive essa ideia, né? Aí levei, fui lá, marquei uma conversa, cheguei lá com o cara lá, coordenador, aí conversei com ele, eu falei, olha, meu querido, olha, ele até perguntou se eu estava nervoso, né? Ele, São Paulo, o senhor está nervoso? Eu digo, rapaz, eu estou nervoso. Eu estou nervoso porque, olha, eu mudei minha vida inteira para vir aqui para o Rio de Janeiro. Esse ano todinho aqui, o meu filho não tem jogado. Aí eu falei, né? O que eu tinha notado na planilha dessa, olha, de 60 e poucos jogos, meu filho só foi para esses jogos, jogou tantos minutos, tá. Eu quero saber como é que vai ficar a situação dele. Porque a minha vida gira, da minha família, gira em torno dele. A gente está aqui por causa dele, a gente fez um sacrifício para vir para cá. E ele jogou muito pouco esse ano. Quero saber se vai melhorar alguma coisa para o próximo ano e tal. Aí ele chegou para mim e falou, ó, o senhor vai ter que ter paciência, o retorno técnico que a gente espera do Verto é lá na frente, ele tem um problema de maturação tardia. Foi a partir daí que eu comecei a entender o que era maturação tardia, entendeu? Aí me explicou, né, me acalmou, eu saí de lá mais tranquilo. Ele falou, não, o senhor fica tranquilo que o próximo ano ele vai ter mais oportunidade. E realmente, a partir do ano seguinte, o Verto foi mais para jogos, ele não ficou, tipo, 8, 10 jogos sem ir para jogo, ele ia para jogo, ficava lá no banco, entrava. Começou a melhorar, começou a melhorar. Depois de muitas aulas que eu assisto de vocês, tem muita coisa durante essa trajetória nossa, que se fosse hoje, essas aulas de vocês, eu tivesse tido a oportunidade lá atrás, a gente tinha sofrido bem menos, né? No que diz respeito à questão da maturação, de, por exemplo, o garoto que nem o Verto, que é de setembro, naquela época eu não tinha noção, cara, entendeu? E faz muita diferença quando você tem 6 anos, 7 anos, um garoto que é de janeiro e outro que é de setembro. Muito. Então, naquela época, eu não tinha essa noção. Depois, assistindo as suas aulas, né, tem um leque muito grande para você aprender muita coisa, dicas muito boas. E eu já falei isso, vou falar de novo. Se eu tivesse conhecido o segredo dos jogadores antes, eu tinha sofrido menos, entendeu? Porque ali você tem dicas, tem coisas importantes. E que lá atrás eu não tinha ninguém para, entendeu? Dar uma auxiliada, para tirar uma dúvida. Inclusive, eu até liguei para você o ano passado, né? Você deve ter reparado, eu liguei para você, pedi umas dicas. Mesmo, olha, o ano passado, né?